Shalom, shalom, queridos e queridas do Senhor. Aqui é a apóstola Nilcele e vamos lá para mais uma aula do nosso curso de cura interior. Eu oro ao Senhor, eu oro a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que você consiga entender, para que você consiga realmente abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, abrir o seu coração, para que essa aula, para que esse curso seja edificante para a sua vida, que possa cair ao seu coração como uma semente, que o seu coração possa receber como uma terra saudável e produtiva. É o que eu peço ao Senhor, que Ele te ajude, é o que eu peço ao Senhor, que Ele te sustente, que Ele venha te curar, para que você possa viver na plenitude de Deus. Amém? Que você possa viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Amém? E eu quero deixar também aqui nessa aula, vamos lá, como nós estamos falando da cura interior, e tudo com princípio bíblico, com base bíblica, tudo aqui dentro da palavra do Senhor. Então eu quero deixar esse texto, para essa aula, para que nós venhamos a falar sobre a renovação da nossa mente. Amém? Como eu falei na outra aula, nós como seres humanos, nós temos que entender que nós também somos reprogramáveis. Amém? Assim como o computador ali é uma máquina, tem um HD, tem memória, assim que recebe mensagem e envia mensagem, assim também somos nós. E aquele que pode trabalhar em nós é o Senhor Espírito Santo. Ele tem o poder de restauração, Ele tem o poder de nos curar, Ele tem o poder de nos restaurar e de nos refazer novamente. Amém? Então vamos falar hoje sobre essa reprogramação, a reprogramação da nossa mente. Talvez você não sabe, talvez você fale, apóstola, aonde a nossa alma habita? E como nós estamos falando de cura interior, nós estamos falando de doenças emocionais, de traumas, de feridas emocionais, eu quero dizer para você que essas mensagens de trauma, de dor, ela fica gravada na nossa alma. Eu quero falar também um pouco aqui nessa aula sobre a alma fragmentada. Então nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Nós somos um ser trino. O Senhor nos fez corpo, alma e espírito. Amém? Então, quando o Senhor nos fez, Ele fez o quê? Em total perfeição. Mas desde quando o pecado começou lá no Éden, quando tudo começou, tudo foi transformado através da queda de Adão e de Eva, então, e pela consequência do pecado, então a nossa alma ela foi atingida, a nossa alma ela foi ali ferida por conta do pecado. E assim somos nós, já nascemos do pecado. Então, como eu já falei, todas as pessoas que estão na terra, todas as pessoas que foram enviadas por Deus à terra, por algum momento da vida dela, ou seja, no útero materno, ou seja, no período de gestação, ou seja, na infância, na adolescência, ou já na puberdade, ou já depois de homem e mulher maduros, em algum momento da sua vida você vai passar por um trauma emocional, você vai passar por situações que vai trazer isso a você. Por isso que nós temos que estar baseados na palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus, e sabemos que nós temos um Deus que coopera, que nos ajuda para que nós possamos a vencer todas as nossas limitações. Eu quero deixar um texto bíblico aqui, diz assim, em Mateus 11, 28, 30, a palavra do Senhor está dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, e achareis descanso para as vossas almas. Então, às vezes as pessoas olham, e falam assim, que a alma ela vai ter o descanso naquele momento a qual a pessoa for retirada desse plano aqui da terra. Então, quando o Senhor Jesus a chamar, então a alma dela vai ter esse descanso, a alma dela vai ter essa plenitude. Não, mas o Senhor nos fez para que nós venhamos ter essa alma, como diz aqui
descansada, essa alma curada aqui na terra também, na presença de Deus. Não só lá na eternidade ou só naquele dia que o Senhor nos chamar para ir com Ele. Quando o Senhor nos chamar, né, o nosso corpo, como diz a palavra, ele volta, né, para a terra. Nosso corpo ele volta para a terra e o nosso espírito volta para Deus. E a nossa alma? E a nossa alma? Por isso que nós temos que ter uma alma curada. Eu quero deixar aqui, contar para vocês um pouco, um testemunho de uma experiência que eu tive e quero falar sobre isso aqui, né? Sobre essa libertação, sobre essa cura na nossa alma. Um tempo atrás, né, em alguns lugares eu já falei isso, já contei o testemunho, tem também na minha apostila de cura interior. Eu tive uma experiência muito tremenda com o Senhor. E eu quero falar aqui também nessa aula novamente. Onde eu estava num momento de oração, um momento bem profundo com o Senhor de oração. E nesse momento de oração, de uma intensidade muito profunda com Deus, eu entrei num estágio de êxtase, né? Do Senhor tomar o meu espírito. E talvez você está vendo isso e fala, apóstola, mas isso existe? Existe, está na palavra de Deus. O que aconteceu com João, está escrito lá em Apocalipse, quando João estava na onde? Na ilha de Patmos. Então ele fala que ele foi arrebatado, ele foi tomado, e em espírito o Senhor falou e mostrou a ele os planos futuros e pediu que ele viesse escrever, que é Apocalipse, né? Divina revelação dos céus, daquilo do futuro, daquilo que está por vir, daquilo que o Senhor, dos segredos, né? Que o Senhor estava revelando para aquele profeta. Então ele fala que ele estava como se estivesse em êxtase, e ele em espírito ele foi levado nesse lugar e o Senhor mostrou a ele. E da mesma forma, aqui não é um curso profético, é um curso de cura interior, mas eu quero falar isso aqui porque os profetas, eles têm essa sensibilidade, eles têm essa facilidade para entrar nesses lugares com o Senhor, né? Então os profetas sempre vão estar vivendo isso da parte de Deus. Amém? Por isso que profeta também precisa ser curado. Profeta também precisa. Mas como eu sempre falo, as pessoas às vezes querem tratar a depressão como algo espiritual, gente. Eu digo que a depressão, muitas das vezes, nós temos que aprender a mapear as pessoas, examinar as pessoas, examinar a causa, né? Fazer ali um estudo sobre a vida daquela pessoa para descobrir da onde veio, porque a maioria das vezes não é espiritual, ela é emocional, de feridas mal curadas, de coisas que não foram saradas, que não foram tratadas. E os profetas também correm o risco de passar por isso. Irmã, então me prova onde? Prova para você quando o profeta Elias, né, está escrito ali na palavra de Deus, quando o profeta Elias, ele se recuou, ele se retirou e entrou ali numa caverna e não queria sair mais. Elias estava ali num estágio do quê? De depressão. Elias estava o medo tomou tanto a conta dele, né? Porque era um profeta que fazia, e de repente ele se viu sozinho, tendo que enfrentar vários profetas, né? Os profetas de Baal, e ele se sentiu sozinho, por mais que tivesse outros profetas em outros lugares, mas ele se sentiu sozinho naquele momento. Então Elias entrou ali num estágio de medo, e ele fez o quê? Ele foi para a caverna, mas lá na caverna o Senhor mandou recurso para ele, o Senhor tirou ele de lá, o Senhor enviou o alimento para ele. E o Senhor falou com ele, o Senhor impulsionou ele a sair daquele lugar. O Senhor diz, esse não é o seu lugar, sai daí porque você ainda tem mais um tanto para caminhar, você ainda tem coisas ainda para fazer, Elias. Então, Elias, ele admitiu diante do Senhor que ele estava com medo, ele reconheceu que ele precisava ali que o Senhor o curasse, que a voz de Deus viesse e impulsionasse para que ele continuasse a fazer e viver o propósito profético que estava sobre a vida dele. Então os profetas também vão ter estágio que vai estar ferido, vai estar machucado, vai estar com a alma, né, ali abatida, e vai procurar descanso para sua alma. E é nesse lugar que nós temos que ir, em Deus. E olha que interessante que o Senhor está dizendo, né? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo do Senhor, ele é leve. O jugo do Senhor, ele não é um jugo pesado. Quem coloca jugo pesado em nós, amarras, é Satanás, mas o jugo do Senhor é leve, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o Senhor é aquele que tira todo o jugo colocado por Satanás. O Senhor é aquele que tira o jugo pesado, ele desata o jugo, né? E ele nos liberta e coloca sobre nós o fardo que é leve, que é suave. Amém? Então, que você possa entender isso em nome de Jesus. Amém? E vamos lá. E o Senhor, ele me deu essa experiência. Então, quando o Senhor arrebatou meu espírito, o Senhor me levou a esse lugar. E quando o Senhor me levou a esse lugar, vieram 2 anjos da parte do Senhor. E esses 2 anjos, eles me acompanharam até este lugar. Eles andaram comigo sobre este lugar. E eu ouvi a voz do Senhor e ele falava juntamente comigo. E eu tive muito medo quando eu estava neste lugar, porque para mim, naquele tempo, aquele lugar era o inferno. Porque eu via as grades, eu via as correntes e eu via as almas lá dentro, eu via gritando. E o Senhor permitiu que eu visse as pessoas, a alma daquela pessoa que estava lá dentro, ver como pessoa física mesmo. E o Senhor permitiu isso, acho que para que eu pudesse entender o que estava acontecendo. E eu via, e eles gritavam, e pedia por socorro, eu não podia fazer nada, eu queria voltar, porque eu estava com muito medo. Então o Senhor falou para mim que eu não poderia voltar, e que não era para eu ter medo, mas era necessário passar por aquela experiência e ver aquilo, porque o Senhor estava me dando algo para que eu pudesse ajudar as pessoas. Porque o Senhor diz que às vezes a religião, ela diz que não, que quando nós vamos para a igreja, nós aceitamos a Jesus, já está tudo resolvido, e eu digo que não. Eu digo que é um processo que nós temos que passar, né? É um processo que nós temos que passar. É um processo de cura, é um processo de restauração, é um processo de renovação, é um processo do quê? De transformação a cada dia da nossa vida. E quando nós entregamos a vida para o Senhor, aí que começa esse processo. Porque daí o Senhor vai tirar, Ele vai purificar, Ele vai limpar, Ele vai matar o velho homem, né? E vai refazer, Ele vai reprogramar um novo homem e uma nova mulher. E não com a mente humana, com a mente mundana, com a mente do mundo, mas com a mente de Cristo, que está escrito aqui, olha só, em Romanos 12, no verso 2. Está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? É que nós sejamos o quê? Felizes, plenos, sem traumas emocionais, sem feridas, totalmente liberto do passado, das coisas ruins e plenos no Senhor. A Bíblia também nos diz, acho que se não me engano em Hebreus, está dizendo que o Senhor vem buscar o quê? Uma noiva, uma igreja lavada e remida pelo sangue dele, sem máculas, sem manchas. Essas manchas, quando o Senhor está falando das manchas, o Senhor está falando de coisas passadas, o Senhor está falando de coisas emocionais, o Senhor está falando de bagagens que muitas das vezes nós carregamos, né? O jugo que Satanás põe em nós desde quando nascemos, que ele tenta pôr em nós para que nós venhamos carregar a vida toda. Por isso que o Senhor está dizendo, vinde a mim. Então nós temos que, se achegue a mim, o Senhor diz, e eu mudarei a tua história, eu mudarei a circunstância da sua história. Mas o Senhor, Ele está nos convidando, Ele está dizendo, vinde a mim. Ele está falando em Mateus 11, 28. Amém? Ele está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, esse peso que você está carregando não é teu, essa dor que você está carregando não é tua, essa ferida que você está carregando não é tua, esse trauma emocional, esse ressentimento, essa falta de perdão que você está carregando não é teu. Amém? E quando o Senhor me levou neste lugar, e neste lugar eu contemplei, então eu pensei que aquele lugar era o inferno. E eu vi aquelas almas gritando, aquele grito de terror. E eu passei por aquele lugar. E quando o Senhor me trouxe de volta, e eu falei para o Senhor, perguntei para o Senhor, ele não me explicou, ele não me deu muita explicação do que era aquilo lá. O Senhor só me disse assim, filha, eu só te mostrei, guarda no seu coração, porque no tempo certo eu vou revelar para você, eu vou esclarecer para você o que eu te mostrei.
E naquele momento eu fiquei muito preocupada, porque eu vi que algumas das pessoas que estavam lá eram pessoas da minha família, eram pessoas da igreja, eram obreiras, eram pessoas próximas. Então eu fiquei com uma alta cobrança dentro de mim. Até falei para o meu esposo: nós estamos sendo péssimos líderes, péssimos pastores, porque as pessoas da igreja, pessoas da nossa família estão lá dentro. E é o inferno. A gente não está cuidando deles. A alma deles já estão lá no inferno. Eu pensei que eles já estavam condenados a estarem lá no inferno. E aquilo me deu um certo desespero, e o Senhor mandou eu me aquietar. Passaram-se alguns anos e nós estávamos em uma cidade, em Cuiabá. Nós estávamos lá ministrando, né? E no momento da ministração, quando eu olhei para trás da igreja, na nave da igreja lá atrás, eu vi os 2 anjos que estavam comigo, os 2 anjos que vieram me levar para que eu pudesse contemplar. E aí quando eu olhei os anjos, eu já assimilei uma coisa com a outra. Eu disse: esses 2 anjos são os anjos que estavam lá, naquele dia que eu tive aquela experiência. E os anjos estavam posicionados. E aí o Senhor, o Espírito Santo, começou a falar comigo. E o Senhor me dizia: você lembra daquela experiência que você teve? Que eu te mostrei assim, assim. O Senhor começou a ministrar, eu já comecei a chorar. E eu disse assim... sim, Senhor, eu lembro. Aí o Senhor falou para mim: então, esse lugar que eu levei você, que eu te mostrei, e este propósito você começa a executar hoje. Eu estou te dando liberação para você fazer. Por isso que eu falo, às vezes muitas pessoas querem entrar na área de cura interior ou quer fazer a libertação de cativeiro. E na verdade, se você não tiver totalmente curado, você pode tentar ajudar e você pode ficar também nessas regiões. Amém? Então você tem que ser curado, porque você tem, na verdade, você tem que viver o que você está pregando, você tem que viver o que você está falando. Amém? E quando isso aconteceu, o Senhor falou para mim, então agora, daí o Senhor começou a lembrar, o Senhor falou assim: olha, o Senhor falou todo o processo que você passou na tua vida, tudo, e aí foi trazendo todas aquelas imagens. O Senhor falou: é para que você possa ajudar as pessoas e cumprir esse propósito. E o Senhor falou: e começa hoje. E aí o Senhor começou, eu comecei a cooperar com Ele, e Ele começou a cooperar comigo, e nós começamos a ter essa comunhão, essa conexão. E o Senhor, o Espírito Santo, começou a ministrar e dizer para mim que maneira eu deveria fazer. Então eu fui fazendo como Ele estava me dizendo. E ali o Senhor pediu para que eu desse em ordem aqueles anjos, que aqueles anjos foram liberados para trabalhar, né, para o Senhor, e também aqueles anjos estariam ali à minha disposição para a conclusão do propósito. E o Senhor foi falando: dá ordem aos anjos, que eles vieram para te servir, eles vieram para fazer. E quando eu comecei a dar ordem aos anjos, os anjos ali começaram a trabalhar. E o Senhor falou: só peça, porque os anjos vão trazer as vidas até o altar. E ali eu comecei a trazer, né? Ali eu comecei a dar ordem, e os anjos começaram a trazer essas vidas ali diante do altar. E quando aquelas vidas começaram a vir diante do altar, elas começaram a gritar. E o mesmo grito que eu ouvi lá, né, o mesmo grito que eu ouvi naquele lugar, era o mesmo grito que eu conseguia ouvir naquele momento. Então o Senhor falou: não era o inferno, filha. Aquelas almas estavam aprisionadas nas regiões de cativeiro, na região, daí o Senhor começou a ministrar da culpa, na região de ressentimento, nas regiões de falta de perdão, dos traumas emocionais. O Senhor diz do abuso emocional, o abuso físico, né? O abuso sexual. E o Senhor começou a falar ao meu coração. E de repente, quando aqueles anjos começaram a trazer aquelas pessoas lá para frente do altar, e o Senhor trouxe esse esclarecimento e falou para mim que não era aquele lugar, não era o inferno, mas era nas regiões de cativeiro onde as almas ficavam aprisionadas. Aí o Senhor falava que muitos, a alma está totalmente lá, outros não, outros alguns fragmentos da alma, alguns pedaços da alma. E por isso a pessoa não consegue viver na plenitude de Deus, corpo, alma e espírito. Né? Sempre está sofrendo com algo, sempre está ali remoendo com algo, sempre está faltando algo. E aí quando eu comecei a ministrar sobre aquelas pessoas, homens, mulheres, criança, e o Senhor pediu para que eu colocasse as mãos sobre elas e retirarem elas, usando a autoridade que Ele me deu para cumprir aquele propósito.
E o Senhor me mostrava, tinha algumas pessoas que em questão de segundos o Senhor me levava e me trazia. O Senhor me mostrava onde ela estava, o que tinha acontecido com ela. E o Senhor, os demônios tentavam segurar e não queriam soltar, dizendo que elas tinham culpa. E eu apresentava, né? Eles apresentavam a dívida promissória e eu apresentava, né, o nome de Jesus. Eu apresentava a identidade de filha de Deus e eles tinham, e estava ali como uma embaixadora de Cristo, estava ali como uma representante do reino, estava ali como uma serva, uma filha do Senhor. E eu falava, você vai ter que soltar no nome de Jesus. E eles soltavam. E foi então uma experiência muito linda. Então aquelas pessoas começavam a gritar e chorar e começavam a falar, né? E eu vi a cura acontecendo. E depois que terminou aquela ministração, algumas pessoas, alguns dias, começaram a me ligar e começaram a testemunhar do que o Senhor tinha feito. E foi maravilhoso. Mas que para isso aconteça, gente, nós precisamos, como eu já falei, né, que haja essa transformação, para que haja essa mudança, nós precisamos também deixar que o Senhor transforme primeiramente o que? A nossa mente. Amém? Esquecendo que, permitindo que seja apagada uma borracha, né, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, das coisas passadas, que o Senhor possa fazer o que? Tudo novo. Amém? Vamos lá. Vamos lá, então, Romanos 12:2. E os verbos que aparecem nesse verso, eles denotam a ação contínua. A palavra mente significa o nosso modo de pensar, a maneira como encaramos a vida diariamente, onde está o quê? A nossa mente. Então, nós temos que pedir para Deus todos os dias, nós temos que falar para o Espírito Santo, toda vez que eu for errar, Espírito Santo, toda vez que Satanás tentar trazer isso à minha memória, me ajude, que eu possa pensar de uma forma diferente, me dê um toque de onde eu estou errando, me faça ter essa consciência de onde, né, ele está me atingindo, que eu possa estar revestido com a couraça da justiça, que eu possa estar sendo revestido com o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, que o Senhor possa estar me revestindo para que eu possa a me submeter ao Senhor e acreditar somente naquilo que o Senhor, na mensagem que o Senhor quer passar para mim, que eu venha somente absorver a mensagem e acreditar somente naquilo que é verdadeiro, naquilo que provém da parte do Senhor e não na mentira de Satanás. Amém? Vamos lá, vamos para mais um texto bíblico. Em Hebreus 4, no verso 9 e 11, diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou nas suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então nós temos que pedir para o Senhor nos blindar, nós temos que pedir para o Senhor nos guardar, que nós possamos achar repouso no Senhor, que nós possamos confiar e acreditar na mensagem que o Senhor passa para nós, que nós possamos absorver essa mensagem em nós e que nós possamos ser plenos e que a nossa autoimagem, a imagem de nós próprios, seja imagens o que? Positivos, de filhos de Deus, de filhos e filhas amados do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar através dessa aula, em nome de Jesus. E seja pleno no nome do Senhor Jesus, seja plena no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. O Senhor te abençoe.